Bem-vindo e bem-vinda ao canal do Palavrizar, um lugar em que você, aluno e aluna, é tratado como gente grande, sem apelidinhos fofinhos no diminutivinho. Tô sarcástico hoje. E no vídeo de hoje eu quero falar de um livro muito interessante desse pensador que é pouco conhecido no universo de vestibulandos, o italiano Giorgio Agamben. Tá ele aqui, tá? O livro se chama Estado de Exceção e tem uma sacada muito legal sobre nossa atualidade. Já vou pedir o que sempre peço no final, mas vou pedir no começo agora, ó. Curte esse vídeo aqui para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas que estão estudando pela internet nessa quarentena. Claro, se você acredita que esse conteúdo é bom. Se não, você sempre pode comentar aqui sugestões para a gente melhorar esse trabalho que a gente está fazendo, tá? Afinal, a gente está fazendo esse canal para você, para os seus amigos também, tá? E vem ver qual é no vídeo. O primeiro ponto do assunto de hoje é você aprender a escrever a palavra exceção direito. Tá aqui na lousa, presta atenção, ó, XC cedilha, tá? Guardou? Porque a gente vai falar muito desse conceito de estado de exceção. E aí, de repente, você vai usar um conceito super legal, só que aí você escreve a palavra exceção errada e já viu, não adianta nada. Então guarda exceção, XC cedilha no final. E para falar de estado de exceção, primeiro eu preciso falar o que é estado de direito. Talvez você já tenha ouvido essa expressão. Bom, em um Estado de Direito, como o nome diz, as pessoas têm direitos e, sendo assim, o Estado e, portanto, seus agentes têm que seguir regras. Por exemplo, ó, no nosso país, a gente tem direito à propriedade privada. Isso quer dizer que o Estado não pode tomar minha casa, por exemplo, minha fazenda ou alguma outra propriedade que eu tenha. Queria ter uma fazenda, mas não tem, tá? Assim como dentro da minha casa, a polícia não pode entrar, a menos que ela tenha um mandado dado por um juiz dentro de uma série de princípios. Claro, esses direitos são limitados pela própria lei. Por exemplo, se eu plantar alguma droga na minha fazenda, muito louca, ela pode aí ser sim tomada pelo Estado. Mas é importante dizer que para ela ser tomada tem que ser feito isso dentro de um processo legal, com amplo direito à defesa. Joia? O mesmo se aplica, por exemplo, a um iate comprado com dinheiro de corrupção. Pode ser que ele seja dentro de um processo confiscado. Isso não quer dizer que eu não tenho direito a ter uma fazenda, um iate, mas quer dizer que esses direitos de ter a fazenda, o iate, têm limites, tem que ver como eles foram adquiridos, para que eles estão servindo, enfim, tá bom? A gente falou disso quando discutiu o contrato social. Tá aqui o card para você dar uma olhada depois, tem tudo a ver com isso. Já o estado de exceção ocorre quando alguns desses direitos são suspensos. Vou começar com uma situação bem hipotética. Imagine que o Brasil esteja em guerra lá com o Paraguai. Os paraguaios pediram uma revanche, sabe? A gente perdeu aquela guerra no passado, mas agora a gente vai dar o troco aí nesses brazucas. E imagine que haja tropas paraguaias, imagine a situação hipotética, tá, gente? Por favor. Na minha cidade. E o exército brasileiro entenda que a minha casa, ela tá num ponto estratégico e eles precisam justamente dela, da minha casa, para defender a cidade. Pode ser que minha casa seja transformada em um quartel, em um ponto importante. Em um caso como esse, meu direito à propriedade foi negado. O exército tomou minha casa para transformar num quartel. Mas isso foi feito em nome de algo maior, porque se houver essa invasão paraguaia, nem o país a gente vai ter mais, quanto mais falar em direitos. Então ocorre uma exceção, ou em alguns casos chamado estado de sítio, é um outro nome também para essa situação. Um caso muito grave, em que os direitos são suspensos em nome de uma causa maior. Entendeu esse conceito de estado de exceção? Problemas. Nem sempre essa causa maior é tão maior assim. Na história do Brasil, houve muitos momentos em que os direitos foram suprimidos em nome da segurança do país. O Getúlio fez isso, Plano Cohen, talvez você já tenha ouvido falar, instalou uma ditadura. O AI-5, que está sendo comentado hoje em dia, foi a mesma coisa, tá? Isso não quer dizer que as ameaças ao país eram reais, talvez não fosse, para algumas pessoas de fato eram, talvez fossem ameaças apenas ao governo e não ao país ou ao governante que se mantinha no poder de forma autoritária, beleza? Bom, enfim, esse é um mecanismo clássico. Um governo, em função de ameaças, reais ou não, suspende direitos. Vai na história e procura regimes autoritários. Pode ser de esquerda, de direita, o que você quiser, tá bom? Em todos eles, o estado de exceção prevalece. Dito isso, a pergunta que a gente faz para você é: hoje, tá? Eu tô gravando isso aqui em 2020. Hoje, o Brasil vive um estado de direito ou um estado de exceção? Pausa e pensa e comenta aqui embaixo.
E talvez você tenha dito uma resposta que eu acho que é mais sensata, que é o depende. E é mais ou menos essa tese desse senhor aqui, o Giorgio Agamben. É um italiano, ele está vivo no momento em que eu gravo esse vídeo. Tem uns 70 anos, mas é um senhor que parece estar bem de saúde. Ele publicou há alguns anos esse livro aqui chamado Estado de Exceção. No livro, ele defende que em muitos estados modernos vive-se ao mesmo tempo, e é importante esse ao mesmo tempo, Estado de Direito e Estado de Exceção. Vou explicar melhor. Por exemplo, eu, Marcelo Dauri, professor, homem branco, classe média, talvez classe média alta, provavelmente no Brasil de hoje eu vou ter meus direitos garantidos. Isso não quer dizer que eu não possa ser preso, mas se eu for, provavelmente eu vou ter direito a um julgamento com ampla defesa. Ou imagine a seguinte cena, pense que eu esteja em uma época em que não havia quarentena, tá? Pensa fora desse momento. E eu estivesse num bar chique da cidade, tomando uma cerveja com meus amigos. Imagine que do nada alguns policiais cheguem em mim e digam que precisam me levar para a delegacia. Eu vou dizer para eles que eles precisam ter uma ordem de prisão contra mim. Do contrário, eles não podem fazer isso, já que eu não estou fazendo nada de ilegal. Ficar no bar com meus amigos é direito meu. Imagine que mesmo sem essa ordem, eles me levem em uma viatura. Imagina que chegando na delegacia, eles digam que eu sou traficante, mesmo sem prova alguma contra mim. Começa a me bater, a me torturar para que eu confesse um crime. Mas eu não sou traficante, então eu não vou ter o que confessar. Imagina que eu apanhei tanto para confessar que eu acabe morrendo e sumam com o meu corpo. Bem, eu fui levado de um bar chique de São Carlos. Meus amigos conhecem juízes, promotores, outras pessoas que ocupam cargos de poder aqui na cidade, em função da classe social a que eu pertenço e tudo mais. A primeira pergunta, responde, qual a chance disso acontecer comigo, tá? Eu acredito que é muito baixa, quase zero, certo? E se acontecesse mesmo, vai supondo que aconteça, será que os policiais que fizeram isso sairiam impunes? Eu acredito que muito provavelmente não, tá? E pense, isso é o certo, né? Os direitos existem exatamente para isso, para que não haja arbitrariedades, injustiças. Se eu cometer um crime, eu devo ser sim condenado, mas eu tenho o direito de me defender, a dizer que não fui eu, ou se fui eu mesmo que cometi um crime, que eu seja condenado pelo que a lei diz, de acordo com a lei. Tá bom? E claro, a gente pode achar até que tem leis com punições muito brandas, tá? Mas aí o que a gente tem que fazer é mudar as leis e não simplesmente sair passando por cima delas. Entendeu esse conceito? Estado de Direito, é isso, tá bom? Agora imagine um caso como o do Amarildo. Você não sabe quem é, nunca ouviu falar dessa história? Bom, essa aqui é uma foto dele resgatada. Ele era negro, morador da favela da Rocinha, lá no Rio de Janeiro. Aconteceu com ele exatamente isso que eu descrevi comigo. Ele foi levado preso sem mandado, seu corpo nunca foi encontrado. Nesse caso, como ele ficou muito famoso, alguns dos PMs acusados foram condenados. O que o Agamben, aquele pensador nosso ali do começo, vai dizer é que a gente vive um estado de direito e... presta atenção, e em um estado de exceção, dependendo de quem você é, dependendo de onde você mora, dependendo da cor da sua pele. Ou, em linguagem mais popular, a lei ou a garantia de direitos não vale para todos da mesma forma. Para alguns, estado de direito, certinho, respeito às leis e tudo mais. Para outros, estado de exceção. O Estado faz com essas pessoas o que acha que deve fazer sem ter que dar satisfação. Entendeu o conceito de estado de exceção pro Agamben? É como se a gente tivesse um país com furos, com lugares em que ali você tem um estado de exceção, ou para algumas pessoas em que ali funciona um estado de exceção. Entendeu? Você consegue pensar em temas para colocar esse conceito? Se sim, se você quiser que a nossa equipe corrija a sua redação, confira nossos pacotes de envio. A plataforma está aqui, a gente sempre deixa na descrição do vídeo, é bem legal, tá bom? E eu acho que esse conceito se aplica bem a temas ligados a direitos, ou melhor ainda, a não garantia de direitos. A gente fez aqui uma introdução como modelo. Lê comigo, eu vou ler devagarinho, ó. O pensador italiano Giorgio Agamben, repare que escreve com N no final, em seu livro Estado de Exceção, entende que dentro de uma mesma sociedade há pessoas que vivem sob o estado de direito, enquanto outras sucumbem a um estado de exceção. No Brasil, a expressão mais clara dessa diferença de tratamentos é a violência policial, ou a sua ausência. Tal contraste tem origens históricas e se mantém graças a um sistema democrático ainda incipiente. Incipiente quer dizer que ainda é frágil. Aqui no final, gente, eu coloquei o que seriam as causas desse problema. Ó, a origem histórica e o sistema democrático novo, incipiente. Claro que a relação entre democracia e estado de exceção, ou estado de direito, precisa ser explicada, mas aí vai ficar na argumentação. Entendeu como
ficaria a introdução. Espero mesmo que você tenha entendido, que esse conteúdo aí seja bem útil. E claro, se foi útil, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, que é uma maneira legal de retribuir esse trabalho que a gente está fazendo aqui gratuitamente. E se não gostou também, comenta, todo direito, comenta pra gente saber o que a gente pode fazer para melhorar. Abraço, até o próximo vídeo, ou até algum vídeo de correção, caso você compre algum pacote de redações e eu acabe por corrigir. A maioria sou eu que corrijo mesmo, vai saber, tá? Grande abraço, até o próximo.